Agora é sério. O pior aconteceu e muito triste para o Guilherme Arana, que teve confirmada uma lesão grave no joelho e está fora da temporada do Atlético e, é claro, da Copa do Mundo. Desejamos melhoras e uma rápida recuperação ao Arana. Eu falo por todos do programa e da TV Band Minas. Que infelicidade, que maldade do senhor Carlos Eduardo aos 49 do segundo tempo. Eu peço, por favor, que repita essa imagem enquanto a gente vai falando a respeito disso aqui. O Ale ontem chegou a bater um papo com o Arana antes dele receber o diagnóstico. Existia esperança no coração do Arana, né? Ele estava otimista. Te falar que ele, quando ele fala comigo, por volta de meio-dia, ele estava falando exatamente o seguinte, pelos exames clínicos, fiquei mais tranquilo ontem. Ainda falei, pode ser o susto, né? Porque do medo de ficar de fora. Ele falou assim, demais. Vamos aguardar o médico, o laudo do médico lá. A gente falou sobre isso aqui. Ele tomou um susto, ele estava realmente chorando muito, né? Ele ficou até no campo, até o fim do jogo e tal, ali se arrastando. Aí, quando foi ontem, na hora do almoço, ele estava otimista. E depois veio a notícia infeliz e que a gente lamenta demais. O Tite também falou sobre isso na entrevista coletiva. Eu acho que ele sim estava nessa lista, mas de qualquer forma, acontece, da profissão. Ele meio que deu uma perdoada no jogador do Red Bull Bragantino. Carlos Eduardo. Ele deu uma perdoada. Assim, evidentemente que não precisava dessa força. Não tinha. Não, no campo de defesa, jogo, fim do jogo. Mas é um lance muito grave. E assim, o juiz não deu nem cartão vermelho. Foi cartão amarelo, o VAR acompanhou, olhou o lance e não deu. Mas, enfim. Cara, a gente olhando essa imagem, por favor, Bruninho, fala sobre isso. Você é VAR e você está olhando essa imagem. Você deixaria o cartão amarelo? O problema do VAR é o seguinte, o juiz viu, né? Assim, você tá falando assim, vê de novo, você viu errado. Não foi um lance, sei lá, de puxão na área, que o juiz pode estar olhando para a bola. O juiz viu e resolveu dar o cartão. Acho que o mais grave nisso aí não é o VAR, é o juiz não ter expulsado ali direto. No primeiro lance. O jogador do Bragantino aí, no mínimo, assim, pra ser bonzinho com ele, foi no mínimo estabanado demais, né? No campo de defesa ali, 49 do segundo tempo. Meio do campo. Então assim, e infelizmente acabou com um sonho do Arana, né? Ô Elton, eu acho que acontecem as fatalidades porque o cara que tá jogando futebol, ele é sujeito a isso, né? Ele pode, às vezes, numa dividida, ele pisar em falso e torcer-lhe o joelho e acabar se lesionando da forma que o Arana se lesionou. Só que nesse caso, não é uma fatalidade. O cara entra com uma força completamente desproporcional. Uma força excessiva. Assim, da forma que ele entrou, para mim, se existe justiça desportiva no Brasil, esse jogador do Bragantino, Carlos Eduardo, deveria ficar fora enquanto o Arana estiver fora. Mas não pode, tem que ser assim. Isso aí é falta de responsabilidade com o companheiro de profissão. Tudo bem, o Arana perdoa, Deus perdoa, quem quiser perdoe. Eu até perdoo, mas cara, que absurdo. Isso é um absurdo. O cara que entra desta forma em um companheiro de profissão, ele não tem responsabilidade com a carreira do outro. Imagina 9, 10, 12 meses parado por causa de uma situação como essa. Para mim é inacreditável. Thiago, você falou aí a respeito da gravidade da lesão. Estão comparando muito com a lesão que sofreu o Bruno Henrique. É muito aproximada a questão dos dois. O Bruno Henrique, o diagnóstico é de 11 meses parado. Valu, quanto o Atlético perde, quanto o Arana perde nesse momento na temporada? Quanto o Atlético perde, é muito, né? A gente pode dizer isso, é demais. Até por conta daquilo que vai buscar. Agora, de verdade, quanto que o atleta perde, até coloquei no grupo ontem aqui, é uma conta que eu jamais vou conseguir fazer. Porque apesar da idade, o Ale, o Bruninho, o Thiago, você, todos que estão nos acompanhando, sabem que ele tem condições de, no próximo ciclo de Copa, se manter em alto nível. Sim, tem. Mas, poxa, o futebol ele é dinâmico pra caramba, né? Então, quantas coisas mudam de 4 em 4 anos para uma Copa do Mundo. Então, essa conta não dá para fechar. E com relação ao Carlos Eduardo, o jogador não pode simplesmente achar que ele se atira contra o corpo da Arana, né? A imagem em câmera lenta, a gente vê um jogador todo no ar. Você acha que vai acontecer o quê se você atingir a bola?
o jogador vai desintegrar? Não vai, amigo. Então você está assumindo um risco muito grande. Acho que a melhor coisa que o Arana pode ter nesse momento é o apoio da família, dos amigos, essas coisas que são batidas, mas é realmente um prejuízo, assim, cara, a empatia, né? Eu, sinceramente, toda vez que isso acontece, eu me coloco no lugar de qualquer atleta, porque eu imagino a ponto de ter uma grande oportunidade na carreira e não poder por algum motivo. Olha só, ontem o irmão do Guilherme Arana foi até as redes sociais, ele é bem participativo nas redes sociais, né? O Gustavo, né? O Gustavo, ele foi às redes sociais e tinha colocado que o irmão estaria nessa lista de hoje. A gente tem o tweet do Gustavo, podia colocar na tela? Aqui, ó. Aos 94 do segundo tempo, adiou um sonho que estava tão próximo. Sim, ele seria convocado nesta sexta-feira e que era mais do que merecido por tudo que você batalhou. Agora tá difícil entender os planos de Deus, mas sei que é preciso acreditar e confiar na vontade. Eu imagino a tristeza da família quando eles receberam a notícia. E o Arana, ele é muito participativo com as coisas do Atlético, com as coisas da família. E uma curiosidade, o jogo contra o Bragantino foi o retorno dos mascotinhos, dos mascotes para os jogos do Atlético. E o Arana estava com o filho. Estava com o filho naquele momento. Então era um jogo especial, um jogo de casa cheia, tinha 34 mil torcedores do Atlético no jogo, ele com o filho no braço, e acaba acontecendo uma coisa dessa. É um momento de lamentar. Por isso que a gente vai estar mostrando aí o tempo todo essa imagem que infelizmente dá uma tristeza enorme, né, Thiago? O entorno dele está desolado. A Ale conversou com ele, eu tinha conversado com algumas pessoas que trabalham para ele. Cara, tá todo mundo desolado. Porque, assim, a minha preocupação não era nem saber como tava o Arana, era perguntar pro cara, o cara é meu amigo e tudo. Eu tenho que ver como é que estão as coisas e tal. Ele tá desolado. O cara passou a noite chorando. Ele, putz, era a chance de vê-lo na Copa do Mundo. A gente imaginava que ele seria, assim, convocado. E tá todo mundo desolado. E, gente, eu reitero o que eu disse. A entrada do Carlos Eduardo, para mim, ela é de uma irresponsabilidade com um companheiro de profissão que não pode existir. E tem uma curiosidade, né? A cabine que não é uma cabine, é um camarote da Rádio Itatiaia, é grudado no da família do Arana ali. Então, na hora do lance, eu estava na transmissão, assim, a reação imediata foi olhar pro camarote, né? E o pessoal já desesperado, já muito apreensivo, porque realmente, para quem está no campo ali, foi uma imagem muito forte, né? E tem um outro medo, né? Esse de ficar fora da Copa do Mundo, ele já é uma realidade, é que tem muito jogador que com uma lesão dessa não volta a jogar no mesmo nível. Eu tive acesso, não sei se vocês, a um trecho da cirurgia do Bruno Henrique, porque o Denis, que trabalha com o Bruno Henrique, é daqui de BH, né? Cara, é uma coisa absurdamente invasiva, que arrepia, o quão grave é uma cirurgia dessa. Então, tem esse temor. É natural que exista isso, né? Então, o jogador voltar a jogar no mesmo nível, a gente vai torcer muito para que isso aconteça. Para quem é de BH, tem um cara que sofreu isso, que é o Judivan. O Judivan do Cruzeiro. Ele teve 2 lesões graves no joelho, teve que passar por várias cirurgias, nunca conseguiu voltar ao Não conseguiu voltar ao que era o Judivan, ao que era a promessa do Judivan. O Everton tem mais um